Bem-vindos a mais um episódio do Valid Talks. Hoje temos connosco um rapaz que sempre quis seguir a área em que está inserido e vamos tentar perceber um bocadinho melhor como é que foi a viagem dele até aqui. Olá Luís, como é Olá, que estás? obrigado, obrigado. Falamos do Luís, Luís Pardal, pessoa, e não Luís Pardal, presidente da Junta de Claro. Freguesia. Sim, sim, Né? claro. Queres-te apresentar um bocadinho? Ah, Portanto, antes de mais, obrigado pelo convite, muita sorte para este projeto e muito trabalho, não é? A sorte dá trabalho. Portanto, eu tenho 35 anos, tenho dois filhos, portanto, ela tem 4 anos e ele tem 3 anos, são pequenitos, sou casado, sou eiburense. Atualmente estou a presidente de junta de freguesia, é inevitável partilhar isso, não é? Portanto, do Bacelo e Senhora da Saúde. Estou ligado também à ANAFRA, à Associação Nacional de Freguesias, portanto, sou coordenador da delegação distrital. E para além disso, o meu trabalho é na Universidade de Évora. Portanto, eu neste momento não estou a trabalhar na universidade, estou, digamos, com o contrato suspenso por via das funções que atualmente desempenho, mas é lá o meu vínculo profissional portanto, lá estou relacionado com o programa Alumni que significa antigos alunos, portanto, a relação da universidade com os antigos alunos e no apoio ao emprego também. Certo, certo. Quer dizer que nunca deixaste a parte da Universidade de Évora para trás, porque tu fizeste Sim, parte da associação durante muito sim, tempo, presidiste a associação inclusive, é verdade, é verdade, é verdade. e nunca quiseste deixar essa essa parte de lado. É verdade, é verdade. A parte académica mais vivida, aí sim, vamos deixando de lado, por via da idade, mas sim, eu acho que quando nós estudamos em algum sítio ou há alguma instituição que nos marca, neste caso a Universidade de Évora, eu acho que nos leva para a vida, não é? Portanto, de alguma forma, nós, em determinado momento, enquanto estamos na universidade, conhecemos muita gente depois segue os seus caminhos, mas aquele vínculo à universidade, ele acompanha-nos o resto da vida. Portanto, há essa relação que eu nunca esqueço. Ainda há pouco tempo estive na Arena, eh, naquela iniciativa dos Stone Boys, e fiquei na mesma mesa que representantes da associação académica. E, portanto, até achei piada porque, no fundo, até pudemos partilhar ali algumas vivências de anos diferentes e eles da atualidade, e portanto acaba sempre por ser giro. E sempre foi um objetivo que tu tiveste de manter-te ligado à Universidade de Évora ou foi algo que surgiu naturalmente? Sim, surgiu na altura no secundário, e portanto, eu não, enfim, não tinha a certeza por onde é que seguia. Eu, na altura, também trabalhava na área da fotografia, trabalhei durante muitos anos na área da fotografia, mas digamos que era complementar também aos estudos. Depois fui para a universidade, enfim, e o meu percurso na universidade foi indo a pouco e pouco, portanto eu não tinha uma meta propriamente definida, de que queria ir para a associação ou para o núcleo de estudantes, portanto foi uma coisa que foi gradual, não é? Portanto acabou por ser gradual. Mas sempre tiveste a ambição da política, Sim, neste caso, ou da isso é uma pergunta interessante porque, isso leva-nos a outra questão, que é, por exemplo, eu quando estava na escola quando Vilava, e tu também estiveste na escola quando Vilava, e eu não. Éramos crianças, não é? Jovens, não é? E portanto não temos também ainda a maturidade que vamos adquirindo ao longo do tempo. Mas olhando para trás, na altura não tinha essa consciência, mas olhando para trás, não quer dizer que seja melhor ou pior, é um traço talvez de personalidade minha, que eu disponibilizava-me, por exemplo, a ser delegado de turma, não é? Que não era nada de especial, não uma é? coisa completamente atípica, Opá, né? não era nada de especial, mas eu disponibilizava-me e a malta, sim, vais tu e não sei o quê, e pronto, e isso continuou. E depois, quando vou para o secundário, hum, fizemos uma lista, candidatámos à Associação de Estudantes, na altura não ganhei, portanto eram 3 listas, portanto, foi uma das listas que não ganhou, portanto eu não tinha aquela concepção política, não é? Portanto, aquilo que as pessoas imaginam, política partidária, não, nada disso. Portanto, eu só avançava para os projetos, para as coisas, e avançávamos e fazíamos, e outras vezes não fazíamos, ficávamos só pela conversa, mas sempre tive esta disponibilidade. E depois acontece mais tarde na universidade.
a mesma coisa. Portanto, fundámos um núcleo de estudantes de Geografia da universidade, e, portanto, as coisas foram acontecendo. Foram quase Eu do que núcleo de estudantes integro a associação académica, como vice-coordenador, e, depois, é assim, quando nós nos disponibilizamos e depois estamos e acompanhamos, as coisas vão acontecendo. Claro. Quando nós nos disponibilizamos e depois não aparecemos, não contribuímos, não falamos, não puxamos os outros para virem, as coisas depois não acontecem. E então acho que foi um bocado, acho que foi ainda assim. eu acho que é um ponto muito, muito bom que tu tens aí, que é, e ajusta-se facilmente a todas as áreas, a todas as pessoas, que é a questão de nós nos disponibilizarmos e nos Sim, prestarmos a algo para enaltecer as nossas características. E tu facilmente, pelos vistos, percebeste que as tuas características seriam direcionadas sim. neste caminho, né? É isso. Mesmo inconscientemente. Por exemplo, agora, fugindo daqui à questão até da política, não é? Porque, como disse há bocadinho, as pessoas associam muito a política partidária. Não, não. A questão é esta: no fundo, a política é um processo, não é? É um processo que envolve várias pessoas, várias opiniões, mais estruturadas e menos estruturadas, uma coisa mais informal, mas no fundo é o encontro de várias opiniões. E nós não conseguimos vingar sempre a nossa opinião. Mas, ainda à tua questão, por exemplo, eu quando comecei a trabalhar na área da fotografia e do fotojornalismo, portanto, trabalhei durante 12 anos, para o Diário de Notícias, para o Jornal de Notícias, para o Jogo, e comecei no fundo, aquilo era um trabalho, mas eu não era remunerado. Aquilo era por gosto, para o registro, para o semanário registro. Eu acho que ainda existe, com muito menos frequência, mas ainda vão fazendo edições. E, portanto, eu tive durante 1 ano e tal, 2 anos, a fazer aquilo pro bono. Portanto, tinha uma acelera, tinha uma moto, ia para aqui, ia para ali, e dizia-me: olha, vai fotografar no Palácio do Manuel que vai acontecer isto, e vai dizer, e lá ia eu. Pá, eu fiz aquilo durante 2 anos, não é? Portanto, aquilo foi regime de voluntariado, se lhe podemos chamar assim, mas eu gostava muito de fotografia, e ainda gosto, mas, portanto, fui indo assim. Depois disso, o que é que surgiu? Surgiu a oportunidade de começar a trabalhar para o Diário de Notícias. A primeira reportagem que faço, por acaso até nem foi para o Diário de Notícias, foi assim para um jornal mais nacional, foi para o 24 Horas. Portanto, ainda havia o jornal 24 Horas, que ainda era pior do que o Correio da Manhã, enfim, não querendo ofender o Correio da Manhã, naturalmente, mas era assim um jornal mesmo do crime. E então a primeira reportagem que fiz foi ir fotografar o Zé Maria a Barrancos. Portanto, o Zé Maria tinha tido, ao longo da vida, não é? Portanto, teve enfim, Vários acontecimentos, né? vários acontecimentos, uns piores, como Piores, sabemos. piores. E então a ideia era fotografar, apanhar o Zé Maria ou alguém da família do Zé Maria, porque ele se tinha tentado suicidar. Isto foi a minha primeira reportagem para um jornal nacional. Mas pronto, enfim. E então a questão é esta, portanto, o ponto de partida é, portanto, trabalhei durante quase 2 anos em regime de pro bono para um jornal, e isso permitiu-me depois começar a trabalhar noutros jornais, e eu fui sempre, durante muito tempo, compatibilizando depois, aí sim, já a ser remunerado, compatibilizei sempre isso com a universidade, por exemplo, não é? Ok. E era a fotografia só apenas que te movia a fazer esse. Sim, era a fotografia e era os contextos, não é? A fotografia de reportagem, fotojornalismo, muitas vezes é tu conseguires procurares a oportunidade para captar um momento, não é? Portanto, eu lembro-me de cenários mais secantes, de situações à porta de tribunal, em que nos diziam, não é? Vai um arguido tal, vai para a porta do tribunal, e portanto a gente estávamos, eu e os meus colegas, estávamos 2, 3 horas à porta do tribunal à espera que ou que ele entrasse ou que ele saísse, não é? Portanto, enfim, portanto, mas sempre gostei desta parte do conseguir oportunidade para encontrar aquela fotografia que era precisa, não é? Portanto, isso sempre me motivou. E depois, percebo hoje que mesmo que o facto de ter trabalhado também na área da fotografia me, me deu uma visão do território, não é? Portanto, eu circulava entre Porto Alegre, Évora, Beja e a zona litoral, deu-me uma visão do território e das dificulddas do território, que eu hoje consigo encontrar pontos de relação com a minha atividade de autarca e política também, se Claro, dissermos assim. claro, era por aí que ia seguir um pouco, porque faz todo o sentido, porque lá está.
A questão aqui é uma pequena atividade como pequena, Sim, digo, uma atividade que muita gente se calhar até gosta de fazer, que é sim, fotografar, né? Pode trazer tantas valências e tanto conhecimento que nós às vezes nem temos bem consciência, é né? isso. E, e tu estares dentro desses contextos todos, certamente te fez evoluir de uma forma tremenda. Expôs-me, também me expôs a aprender a desenrascar-me, não é? Porque quando nós remetemos para 2009, 2010, 2011, não havia, é incrível, não é? Parece que foi há pouco tempo, não é? Mas de facto, como as coisas evoluíram. Portanto, não havia a facilidade que tínhamos de contactos, não havia, olha, não havia Instagram, ou se havia muito pouco, Facebook estava nos primórdios, portanto, a forma como nós comunicávamos era muito diferente daquilo que comunicamos hoje. E depois, lembro-me de muitas situações de ir para a aldeia, não sei onde, que eu não. Enfim, já havia GPS, não é? Mas pronto, chegava lá e já sabia, eu nem ligava ao GPS. Se precisava de ir para um sítio, chegava a pessoa lá que lá estava, perguntava, ela dizia-me logo: vá por aqui, vá por ali, né? Pronto, e então é isto, eu acho que tudo bate nisto. Disponibilizarmos, o perguntarmos, o falarmos, o desenrascarmos, e isso é um dos temas que também me preocupa hoje, de facto, com as questões das redes sociais e tudo mais, e das gerações novas. Eu não sou nada, hum, no meu tempo é que era, e saudosista, não, não é isso, mas é importante nós aprendermos, não é, com o passado, mas, portanto, é importante que as gerações e as gerações mais novas consigam e estejam expostas a conseguirem se desenrascar. E eu acho que Claro, isso, claro. porque isso é o que nos vai, em muitas circunstâncias, diferenciar. E tirando aqui algum um valor do que tu tens estado a dizer, que é a questão de, primeiro, disponibilizar, é a Sim, palavra, sim, é disponibilizar. Prestares-te a fazer algo, independentemente se estás a ser remunerado ou não, sim, porque vai ser um valor para ti. Isto falamos enquanto jovens, sim, já não digo enquanto sim, adultos, sim. mas falando aqui enquanto jovens. E a questão do contacto social, É, não é? Tu falares, tu teres a disponibilidade de abordar uma pessoa e, e ter aquele contacto, porque as pessoas ensinam-nos muito, sem não é? dúvida. Ensinam-nos muito. Mesmo indiretamente, tu consegues ter uma percepção e tirar valor de alguma pessoa, às vezes, se calhar, até do que é que não deverias fazer, não é? Exato, 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 exato. Hum, mas acho que isso é fundamental hoje em dia. E no seguimento disto, queria te perguntar o que é que tu tiras de maior valor e fazendo uma ligação aos anos atuais, de quando eras jovem e começaste a disponibilizar-te Sim, para sim, delegado de turma, para as sim, associações sim. bairristas, o que é que tu tiraste de maior valor dessa altura e que possas hoje em dia dizer assim: olha, se fosse hoje, se calhar faria de forma diferente, Sim. ou vejo isto como um bom conselho para alguém que. Eu acho que é sempre uma aprendizagem. Portanto, eu tiro mesmo isto. Portanto, mesmo quando acontecem-nos coisas que não foram boas, portanto, é sempre uma aprendizagem. Conseguimos tirar sempre uma aprendizagem dali. Precisamos é de, às vezes, parar, pensar um bocado sobre isso. Eu acho que um dos maiores desafios é mesmo este. Eu assisti ao longo da minha vida a algumas situações de pessoas que hum, têm todo o potencial, têm todo o perfil, mas que foram convidadas forçadamente, portanto, elas aceitaram um bocado forçadas, não é? Portanto, epá, em diversas situações, não é? Portanto, epá, vai lá, vem lá, e não sei. Ei, pá, mas às vezes, muitas vezes as pessoas dizem assim, epá, eu não tenho tempo, não consigo e tal, epá, pá, mas isso às vezes é só aquela. Mas quando disse, há ali uns sinais de que a pessoa não está mesmo ali, pá, mas se a pessoa aceitou, epá, não vale a pena, porque nós temos que, pá, nós temos que, isto só resulta se nós tivermos ali a crença de facto de alguma coisa. Se nós não acreditarmos e se não tivermos de facto essa vontade ou sentirmos que podemos desenvolver essa vontade, pá, então não vale a pena. Porque não vale a pena estarmos a fazer coisas obrigados. E o- o- isto leva-nos também a questionar outra coisa, que é, nós não nós podemos ter receios. Eu quando vim para aqui, pá, uma pessoa nunca sabe para aquilo que vem, não é? Até, portanto, mas é o expormos, não é? Nós temos que nos expor para ultrapassar as dificuldades. Se nós, pá, nós não somos todos iguais, nós temos dificuldades diferentes,
e é importante que, à medida do tempo, compreendamos as dificuldades que nós temos e o que é que podemos fazer para melhorar, mas, no fundo, é isso. Nós temos que nos expor. Se não nos expusermos a situações que não nos são fáceis, então não vamos lá. E a barreira da comunicação e da interação social é nós somos seres sociais, não é? Nós não vivemos, há quem possa viver muito, muito isolado, mas nós somos seres sociais, nós somos inevitavelmente obrigados a nos relacionar. E, portanto, é melhor. E aliás, e vendo aí a evolução, né? Lá está no seguimento do que estamos a falar, a socialização faz-nos evoluir. Isso tu estavas a dizer do disponibilizarmos, o expor-nos. Estavas a falar isso e estava a pensar que efetivamente há pessoas que eu já convidei e dizem-me assim: para não me quer expor ou não quero estar. Mas às vezes há situações, e no contexto destes temas que nós falamos, das superações, de Sim, desafios, às vezes torna-se mais fácil. Quando nós deitamos para fora, sim. contamos, explicamos, Sim, até nos faz a nós pensar um bocadinho mais sobre isso, é isso. né? E às vezes até pode trazer alguma leveza. É Né? verdade. Eu Não. sinto isso às vezes quando falo sobre certos temas. Não sei se é o mesmo Sim, caso contigo, sim, mas eu acho que sim, isto é transversal ao ser humano. sim, Exteriorizar traz-nos um bocadinho mais de claro. A tranquilidade. dificuldade disto é quando nós partilhamos as nossas fragilidades, não é? Portanto, quando nós partilhamos as nossas fragilidades, estamos a assumir que não somos bons, não, e a nossa sociedade está formatada para nós temos que ser muito bons, não é? Pronto. E isso se revela aquilo que é o nosso, as nossas debilidades. E, portanto, nós também não precisamos de andar a toda a gente quais é que são as nossas debilidades. Mas eh, eh, com as pessoas que nós ganhamos a confiança, não é? E, portanto, é importante nós partilharmos aquilo que sentimos, porque isso vai ajudar-nos a crescer. Porque lá está, vamos partilhando, não é? Claro, As claro, claro, claro. dificuldades, é assim que a sociedade se constrói. E acho que é esse ponto que é fundamental. E muitas vezes as pessoas fecham-se por sentido da crítica, Sim, com medo da crítica, com medo de serem sim, julgados. Imagina, eu posso partilhar um bocadinho da minha parte aqui. Desde que iniciei este podcast, ahm, tenho muita gente a dizer bem, muita gente a dar força, mas depois tenho aquelas pessoas que olham para isto e dizem assim: aquele convidado não fala assim também, não devias não ter convidado. Ou seja, ou, pois, ou por exemplo, olha, mudou de cenário, já algo está sim, a correr mal. pois, Estás a pois. ver? É aquele. Em vez de olharem para as coisas de uma Mas forma positiva e dizer assim: olha, se calhar ele está a evoluir, sim. não é? Mas Ahm, sabes que, quando estávamos aqui a falar desta questão das pessoas têm que disponibilizar e tal, parece que estamos a idealizar aqui alguém que é muito fragilizado e que não consegue e não sei o quê. Mas há pessoas que têm sucesso e estão sujeitas à crítica. E é bom nós também, em determinados momentos, partilharmos essas, eh, essas fragilidades, porque se não estás a errar é porque não estás a fazer. E, portanto, nós fazemos, erramos. E é bom termos a humildade de eh, expormos isso também. claro, Porque claro. depois também há aqui outra questão que está relacionada com isto, que é quem está em posições de liderança, quem está em posições de desenvolver projetos e de ter uma grande empresa, essas pessoas são falíveis, todos nós somos falíveis. E as pessoas que estão a desempenhar determinadas funções também precisam de ter a consciência, pá, que a outra pessoa, pode ter a razão naquilo que lhe está a dizer. Porque se não se das coisas piores que nós podemos achar é que nós somos insubstituíveis. Portanto, eu acredito que só aquelas pessoas que são insubstituíveis são aqueles familiares nossos, diretos, portanto, aquelas pessoas mesmo mais próximas, esses ninguém os substitui. Agora, acredito, e eu penso nisto quase todos os dias. E é mesmo sincero, eu penso nisto quase todos os dias, porque, enfim, porque isto vou partilhar. Porque é que eu acho que nós não somos insubstituíveis? Porque as pessoas passam em determinadas instituições, passam lá o tempo, vão para outro sítio, vão para outro lugar, estiveram lá e aquela instituição lá continua. Isso acontece muito nas instituições públicas. O Presidente da Câmara hoje é este, amanhã está cá outro.
ontem teve outro. Mas a Câmara vai lá continuar. E os problemas vão lá continuar. Mas isto replicado na Câmara, replicado noutras associações centenárias, não é? Pá, há associações que têm 100 anos. E às vezes ouvimos, ei, pá, não há ninguém para ir. Bem, eu percebi isso, há dificuldades, não é? Às vezes há dificuldades de pessoas se envolverem e tudo mais. Pá, mas na maior parte dos casos as instituições continuam e os líderes vão passando. O problema é quando os líderes pensam que são a última bolacha do pacote e que só enquanto eles lá estão é que aquilo dá. Quando eles não estiverem lá, aquilo não dá. Pá, os problemas vão continuar na mesma, haverão coisas boas, haverão coisas más. Portanto, esta ideia de que as pessoas que estão em situações de liderança precisam de ter a consciência que não estão cá sempre e que a coisa só acontece se forem com elas. Porque quando isso acontece, as pessoas, na minha opinião, as pessoas perdem a realidade do foco portanto, começam a perder empatia pelo outro. Não é? Claro, E claro, isso claro. depois desliga-nos enquanto Eu, estruturas. eu acho que isso que tu estás a dizer vem muito do nosso fundo. Bom, temos aqui vários tipos, várias características de pessoas, né? É a pessoa que acha que é insubstituível e depois aquelas pessoas que acham que substituir essas pessoas Hum, vai trazer muitos problemas, Sim, não é? sim, Portanto, temos aqui uma conjugação de é fatores verdade. que faz-nos alimentar esse tipo de ideologia, Exato. esse tipo de ideologia das pessoas insubstituíveis. Porquê? Porque traz muito risco, mas foi o que tu disseste. Todas as pessoas são falíveis. Grandes CEOs, grandes donos de Sim, empresas, sim, toda a gente é falível. Quanto mais tu te arriscas, mais sucesso terás certamente. Sucesso, digo, sim, em termos de grandeza ou sim, de níveis de. A forma mais fácil de medir é em termos de dinheiro. sim, sim, Né? sim, Não sim, existe sim, outra sim, sim, forma de medir. sim. Ahm, mas acho que é isso, porque toda a gente é falível, É, certamente. E acho que nós devíamos ter um bocadinho menos de medo, arriscar um bocadinho mais na é, mudança às vezes e dizer assim, ok, vamos dar, porque a mudança faz parte. claro. E tendo em conta aquilo que tu disseste há pouco, que é aproveitar o melhor que temos do que já passamos Sim, e aproveitar pontos de estudo que já tivemos para fazer algumas pequenas mudanças é para o isso, futuro e chegar sempre a um bom caminho. é isso. É, As mudanças trazem-nos. Antes disso, a mudança traz a muita gente alguma ideia de que, opa, algum receio, não é? As pessoas não, gostam de mudanças QB, não é? Portanto, há esta ideia de, epá, isto assim como está, não está muito bom, pá, mas pá, mudarmos isto ainda pode ficar pior. Portanto, é esta coisa. E depois, mas isto há um lado da moeda, depois há outro lado da moeda que é também é importante as mudanças acontecerem porque há sempre aquela. Traz sempre coisas positivas, não é? Há sempre um sangue novo, há sempre um. Portanto, e isto repercute-se em muita coisa, não é? e vamos àquela questão, vamos outra vez novamente àquela questão que Sim, é as opiniões são diferentes, ou seja, uma mudança pode ser boa, ou pelo menos sim, vista como boa para algumas pessoas claro, e vista como má para sem outras dúvida. pessoas. Sem Né? dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Ah, Tu sentiste, isto voltando um bocadinho aqui atrás à parte do teu Sim, crescimento, sim, sentiste diferente dos outros jovens? Porque lá está, nem todos, e é uma forma sim, atípica, a forma como tu dispuseste, como tu disponibilizaste, atípica para os jovens na altura e hoje em dia, calculo que seja assim sim, também. Sentiste diferente sim. dos restantes jovens? Não, eu nunca me senti diferente. Para já, eu felizmente nunca, pá, olha, nunca sofri de bullying, nunca, não, nem disso, nem de outra forma, portanto, eu nunca, lá está, as coisas foram mesmo acontecendo a pouco e pouco e a dado momento, não é? Sobretudo na associação académica, aí sentimos o peso da responsabilidade, não é? Portanto, aí foi o primeiro momento, talvez, em que eu comecei a sentir o maior peso da crítica, não é? Portanto, eu acho que foi o primeiro momento em que eu eh, e é isso, não é? Se sentir diferente é só simplesmente pelo sentido da responsabilidade que temos, não é? Porque estamos a gerir recursos, estamos numa fase imatura, mas com toda a confiança de que, que a coisa que estamos preparados, mas portanto aí foi quando eu senti
foi quando eu senti pela primeira vez a dificuldade da relação entre as pessoas, não é? Pá, há uma eu lembro-me de uma coisa, eh, a malta associa muito a associação académica à queima das fitas, não é? Pronto, e tem algum sentido, porque de facto representa um grande evento para os estudantes e para a cidade e tudo mais. E, e eu já tinha um histórico, não é? Na altura, não enquanto presidente, mas estando mais ou menos envolvido, e sabia que a queima das fitas era um momento em que havia mais discussões entre o pessoal da equipa. E aquilo partia, pois há muita coisa a acontecer, de facto, a organizar, não é? Estamos a falar, se calhar, pá, na altura, hoje está um pouco diferente, mas na altura, entre a direção e mais outro pessoal, voluntário, setoristas, se calhar, a organizar, ter as mãos na massa na queima das fitas, cá estamos a falar aí mais de 50, 70 pessoas. Pá, e 50, 70 pessoas, pá, há uma forte possibilidade de a malta E é o momento se de maior excitação, não é? opa, Que as pessoas pois, estão entusiasmadas. exato, 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 exato. E então fizemos uma reunião de direção e a mensagem foi a seguinte: pessoal, pá, isto nós já sabemos que isto é muita responsabilidade, é muito trabalho, pá, e só vos peço uma coisa, pá, se tiverem alguma coisa, pá, que vos esteja a incomodar entre vocês, pá, se alguma coisa não estiver a correr bem, pá, venham falar connosco, venham falar comigo, pá, por favor, não se briguem. Pronto. Primeira noite da queima das fitas. 3 brigados uns com os outros. Um já dizia que se ia demitir da associação. E, epá, ora bem, e então, isto é porque de facto mesmo que nós isto reflete que mesmo que nós tentemos, não é, de alguma forma preparar as situações, nós não dominamos tudo, pelo contrário. Pá, porque a dinâmica entre as pessoas traz destas coisas. E então, como estava a dizer, foi a primeira vez que senti esta dificuldade da relação entre as pessoas, e depois isso, na altura, quando saí, eu dizia, pá, 2 anos, 2 direções, mais ou menos à volta de 100 pessoas, entre essas 2 direções, e então eu despedi-me, no fundo, dizendo o seguinte, pá, eu senti, eh, espero que isto não seja mal interpretado, portanto, mas estamos à vontade. Eu senti que tive cerca de 100 namoradas nestes últimos 2 anos, porque nós rimos, nós chorámos, brigámos, houve ciúmes uns com os outros, pá, e então, no fundo, era este um bocado o sentimento, portanto, e é isto, não é? Portanto, a passar à medida do tempo, nós vamos ganhando maturidade, mas as características das relações humanas vão-se refinando conforme a idade, não é? Mas as características das relações humanas repercutem depois em tudo naquilo que é a nossa sociedade, seja nas empresas, nas associações, na, na vida política, portanto, E é como é. é isso mesmo. Lá está, tu desenvolveste a tua maturidade de relações muito mais cedo do que o normal, não é? Sim, eu, Ah, a minha- olha, eu não tinha pensado em dizer isto, mas vou dizer, porque eu comentei ontem com a minha mulher, não é, que vinha aqui, e disse-lhe, "Epá, acho que ele me vai perguntar, para me apresentar e não sei o quê, e, hum, e ela disse-me assim, então, olha, podes dizer que tens 35 anos, mas sentes-te uma alma velha, e quem me conhece, de uma forma muito próxima, sabe daqui, se ouvir isto, sabe que sabe isto, porque epá, eu acho que sou um tipo bem disposto e tranquilo, mas eu sempre senti que sou mais velho do que aquilo que sou. Eu quando, eu quando comecei a trabalhar para os jornais, voltamos outra vez ao tema de há bocado, mas quando comecei a trabalhar para os jornais, portanto, era uma das pessoas que me acompanhou foi o Luís Godinho, portanto, que foi jornalista da SIC, e entretanto já deixou de ser jornalista da SIC e tem projetos pessoais. Eh, mas houve uma vez que ele me disse assim: epá, mas lá em Lisboa querem te conhecer. Eu tinha, pá, aí se calhar 18 anos, 19 anos, eles querem te conhecer. E eu disse-lhe, e ele ainda hoje conta isto, por isso é que me lembrei, pronto. E eu disse-lhe, pá, eu não quero ir lá, pá, tu não vais, chego lá, sou um miúdo, pá, eu só tenho 18 ou 19 anos, sou um miúdo, eles nem me vão levar a sério. E hoje, quando estamos juntos, às vezes, ele fala sobre isso, e isto a respeito de eu sempre sentir mais velho do que na realidade sou, mas pronto. mas E ter 2 filhos pequenos também contribui para isso, porque é uma mas ginástica eu grande. acho, eu acho que esse sentido de sentimento, de sentires mais velho do que realmente és, isso tem certamente a ver só com a maturidade, simplesmente. Calculo eu, não é?
porque lá está, na sociedade em que nós estamos, tu sentires-te mais Sim, velho sim, significa que tens mais conhecimento, ou que estás um bocadinho, calculo eu. sim. Por exemplo, eu tive um bocadinho o contrário, né? Eu senti-me sempre mais jovem do que a idade que tinha. E Sim, isso sim, acaba por não ser muito bom às vezes, porque dá-te um bocadinho mais de sim. percepção de imaturidade, não é? É, mas isso rebate-se. Falo, pois, exato, acho que é o ponto em que tu te apercebes disso, Sim, em que tu te apercebes e dizes assim: ok, espera aí, aqui qualquer coisa não está a funcionar. Falo dos 20 e poucos anos e dizes: ok, pronto, temos de mudar. pois, E a partir daí, lá está, tu sempre tiveste essa perspectiva, essa projeção para isso, né? sim, E sempre direcionaste a isso. Mas os jovens, o que acontece é como me aconteceu a mim, às vezes são um bocado desligados, né? E sim. querem. Mas eu acho que isso, eu não, eu encaro isso como, eu encaro isso como normal. Eu encaro isso como faz parte do processo, quer dizer, eu não, e hoje olho para trás e acho que era imaturo aos 14, 15, 16, 17, 18 anos. E portanto, eu acho que é normal. Eu encaro isso mesmo com normalidade. Tanto sinceramente que eu não acho que. Lá está, isto foi o meu percurso eu não mudo, portanto, dessa circunstância foi o que foi assim como foi. Ahm, não quer dizer que e- e- quer dizer, eu nunca fui um aluno de grandes notas, portanto, eu fui sempre um aluno mediano. Isso não é uma coisa necessariamente má, né? O contrário também não, ou seja, não quer dizer que isto seja um excelente percurso e o contrário de alguém que tenha tido sempre grandes notas e que hoje também tenha sucesso, que isso seja o exemplo de percurso. Portanto, eu acho que todos nós, claro, só em situações extremas, quando caímos em desgraças, não é, pessoais, situações mais complicadas, vícios e tudo mais, epá, aí é sempre de lamentar, não é? Portanto, isso aí até isso nos leva a pensar que tudo é uma aprendizagem. Aqueles que ultrapassaram leva-nos a Claro, acreditar em claro, claro, aprendizagens. claro, Eu, claro, sim. eu na junta de freguesia, eh, nós recebemos. Vocês têm Agora fiz contacto aqui, muito agora fiz próximo. aqui uma mudança brusca mas o tema eu acho que se consegue relacionar, porque isto não estamos, não falamos só de crianças e jovens, há situações em fase adulta que, pronto, que nos moldam, não é? Portanto, uma pessoa com 40 anos vai sempre a tempo de se moldar, uma pessoa com 50 vai sempre a tempo de se moldar. Claro, a plasticidade, se calhar, é diferente, não é? Mas eu lembro-me de algumas situações, para não comentar um caso em particular ou outro, mas algumas situações na junta de freguesia nós recebemos com muita frequência e estamos absolutamente disponíveis para receber pessoas, por exemplo, em regime de trabalho comunitário. Nos últimos anos já recebemos várias pessoas, quase 25 pessoas, em regime de trabalho comunitário. Já tivemos tudo, não é? Já tivemos muitos perfis de situações diferentes, mas muito complicadas e outras menos complicadas. Isso por um lado. E por outro lado, já recebemos pessoas em regimes de mercado de trabalho, portanto, que é um regime de contratação, um contrato de emprego e inserção mais, pessoas que têm dependências, não é? Que sabia que aquelas pessoas tinham uma forte dependência de álcool ou de droga, eh, e que eu tinha consciência que aquilo poderia não resultar, mas pá, não foi por isso que não aceitámos a pessoa veio, não é? Pá, depois com mais ou menos sucesso, não é? Coisa, trabalhar, não é? Portanto, trabalhos operacionais. E portanto, algumas situações não resultam mesmo. Passado 15 dias, não dava mais, não é? Isto foi para aí há 3 anos. Curiosamente, ainda ontem me cruzei com uma pessoa na rua, não nos cumprimentámos porque íamos distantes, não é? Mas vi-o passar e ele teve uma recuperação brutal e hoje consegue minimamente estruturar a sua vida. Na altura não conseguia nada. Portanto, isto é prova de que nós conseguimos ultrapassar. Precisamos é de reconhecer. Reconhecer, exato, reconhecer e se calhar definir alguns limites alcançáveis, É, né? Mais pequeninos, lá está. é isso. E esse viver minimamente, se calhar não é minimamente, se calhar é uma coisa gigante para o esforço que teve de ser É, feito. a situação é esta, né?
quando tu estás numa situação absolutamente limite, não é? Eu sabia que a pessoa estava numa situação absolutamente limite. Mas aquilo podia ser, às vezes, epá, aquele clique, não é? Às vezes pá, e aquilo podia ajudar na coisa. Portanto, ainda foi mais abaixo, não é? Mas, passado uns meses, houve um pequeno clique, não é? Eu não sei se foi, de facto, desta oportunidade que não resultou e que depois, passado um pouco tempo, teve uma subida, mas é isto, às vezes dar oportunidade às pessoas é importante. Claro, quando nós não sabemos, de facto, todo o contexto da pessoa, não é? É mais fácil criticar, apontar o dedo e pronto. Mas muitas vezes nós não sabemos o que é que vai do outro lado, Não, é não é? verdade, é verdade. E seguindo um bocadinho aqui esta ordem dos limites e das dificuldades, Sim, sim. qual é que foi o momento mais difícil no teu percurso? Ou que sentiste mais dificuldade? Olha, eh, portanto, eu não consigo identificar um momento mais difícil, consigo identificar mais do que um, que eu encontro um tronco comum, não é? O tronco comum é o seguinte, que me custa muito, mas que tenho que aprender a lidar com isso também, que é, tu sentires que aquilo não vai acontecer, não é? Que sabes que é um problema que, epá, queres resolver, mesmo não consigas diretamente, mas que tentes reunir as pessoas, as instituições para se conseguir resolver, mas aquilo é maior do que nós, não é? Portanto, quando dizem, não é, isto é um bocado polémico, mas quando dizem que os políticos são todos iguais, não é? Portanto, isto consegue-se repercutir em muitas outras coisas. Portanto, o sentimento de impotência, não é? Que sabes que não consegues resolver, e isso acontece em várias situações. Ahm, que é, epá, por mais que queiras, E acho que não vai dar. e nós conseguimos, Eu, conseguimos. eu tive algumas situações, desculpa, eu tive algumas situações, enfim, lembro-me de algumas, de estar com pessoas que estão mesmo muito mal, que estão mesmo muito mal, situações pessoais muito difíceis, e que tu queres ajudar, mas não consegues. Não há forma de ajudar aquela pessoa. Pá, e isso é aquilo que quando me faz pensar, e depois isso relaciona-se com a crítica, não é? Né? Pois isso relaciona-se com crítica, que é, epá, sabe-se que aquilo está ali, pá, aquilo é um problema, sabem que aquilo é um problema e não fazem, não é? Epá, custa-me, porque se eu pudesse fazia, não é? Só que isto é maior. E E isso é o que me custa, portanto isso é aquilo que me custa mais. aquele. Lá está, é essa questão. E nós conseguimos facilmente ligar esse sentido de impotência não só na tua área, É, mas à vida em si, porque acaba por ser igual, não é? O é, sentimento acaba por ser igual, que é tu quereres mudar alguma coisa na tua vida ou na vida de alguém que tu gostas muito e não sim, conseguires. sim, Isto faz pessoas também se sentirem um bocadinho e sim, perceberem aquilo que é o sentimento de impotência. Acho que é isso, consegue-se ser comparável, não é é? isso, é isso. E isso depois relaciona-se com, porque depois a crítica, não é? A crítica sem conhecer verdadeiramente, não é? As razões, porque não é só uma razão, não é? Portanto, não é só uma razão. E isto é isto reflete-se em várias coisas. Reflete-se, por exemplo, muito rapidamente, reflete-se, por exemplo, em alguém que, pá, vem ter contigo e te diz: "Olha, eu estou numa situa eu estou desempregado, eu quero trabalhar e não tenho saúde mental para conseguir trabalhar, mas eu quero trabalhar. Eu tenho uma família que preciso sustentar, tenho filhos menores que preciso sustentar e eu não consigo. Aliás, eu não consigo viver", não é? Epá, e tu estás perante isto e automaticamente o que é que eu faço? Faço o que consigo, não é? Contacto as instituições, a Santa Casa da Misericórdia, da parte do emprego, o centro de emprego, contata-se as assistentes sociais, tenta-se falar, aquilo é um problema geral, que às vezes envolve violência doméstica, outras vezes não, polícia, este, aquele, portanto, e depois está tudo, e depois na verdade aquela pessoa, segurança social, depois na verdade nada chega, não, tipo, não consegues, não é? A pessoa não consegue.
Porque para além do fator externo, também tens um fator de saúde mental, que depois a saúde mental leva-te a teres dificuldade noutras coisas. E depois ficas, isto é um caso perdido. E depois outra coisa, mudando das pessoas, depois outra coisa. Pá, uma coisa muito básica, não é? Que as pessoas reclamam muito e com razão, não é? Está um buraco enorme na estrada, não é? Não passa aqui e não sabe que está ali o buraco. Epá, passo, sei. Eu ando todos os dias na rua. Se eu pudesse, tapava os buracos. Mas isto é um escalar É. de situações pelo caminho, que aquilo é aquele buraco, mas o problema é que não é só aquele buraco, são centenas. E falamos de buracos, falamos de outras coisas, E não é? falando Pronto, e aqui, portanto depois é a crítica, e portanto isto depois é aquele fogo. E e às fa- vezes depois perguntamos, vale a pena? Não é? Vale a e é pena? Às vezes pergunto-me, pá, mas esse, pronto, mas é o esse que é. sentido, e fazendo aqui uma ligação aqui à crítica em si e à visão que as pessoas têm hoje em dia, e falamos nessa questão dos buracos, na questão das pessoas olharem para a vida alheia e dizerem e tirarem uma percepção diferente daquilo que pode ser a realidade em vez de ter empatia, como falámos. hum, É muito mais fácil as pessoas hoje em dia. E eu sinto que as pessoas preocupam-se muito mais com coisas. Pá, certamente que os buracos são uma coisa muito Claro, importante na nossa claro, vida sim, porque claro. lá está. Estragamos os Pá, e estamos a falar dos carros, carros, estamos a falar de despesas dinheiro, muito grandes, é certamente. chato, claro. Mas existe tantas outras coisas importantes que estão escondidas, Sim, e que parece que estão num escuro que ninguém as vê, sim, não é? Como uns sim, problemas que tu falaste ainda agora, que famílias às vezes que precisam de muita ajuda. é verdade. E eu não vejo ninguém a dizer assim: ok, não ajudaram esta família, vamos tentar juntar, Pois, pois. hum, vamos tentar fazer. Pá, existem tantas coisas hoje em dia, os GoFundMes, que certamente, vamos lá ver, eu estou Sim, também estou a ir a um limite, sim, certamente, sim. mas eu acho que as pessoas deviam olhar um bocadinho mais, às vezes até o nosso vizinho, Ah, sim, às sim, vezes até sim, o sim, nosso sim, vizinho. sim. E nós facilmente dizemos: olha, isto anda só aí, está Hum, sempre no café, isto É verdade, quer é fazer isto ou quer é fazer aquilo, e é verdade, é verdade, é em vez verdade, de estar a desenvolver a vida, e às vezes não é bem assim, é verdade. não é? E isto se relaciona com a saúde mental, eu acho. Portanto, em primeiro lugar, é normal que as pessoas, de uma forma individual, né, queiram sempre o melhor, não é? Portanto, nós queremos sempre o melhor, né? E às vezes o melhor não precisa de ser uma coisa extraordinária. O melhor precisa às vezes só de ser as ervas que estão à porta da rua serem cortadas, à porta de casa serem cortadas. Né? Aquilo incomoda-nos. Este é o meu problema, portanto, eu quero que este meu problema seja resolvido. Isso é legítimo. Nós queremos o melhor aos nossos, para a nossa casa, para a nossa rua, para o bairro, para a cidade, para o país, para o mundo. Nós queremos sempre o melhor. E isso é legítimo. Ponto. Eh, a situação é que não há só um problema, há vários problemas. E as instituições também têm culpa, obviamente, não é? Quando o meu problema não é resolvido, é porque alguém foi o incapaz de resolver. E, portanto, é legítimo que a pessoa sinta revolta, e que está tudo mal, e que isto é mau, e que isto ninguém faz nada. Portanto, isso é legítimo, absolutamente. Portanto, depois, entramos na outra cena, não é? É que, por mais boa vontade que haja, às vezes não dá de facto para nos substituirmos às instituições. Nem devemos, não é? Nem devemos, por vezes, substituirmos às instituições. Mas a empatia é fundamental, não é? E muitas vezes nós perdemos um bocado a empatia pelo outro, não é? Por diversas razões, como já falámos, porque não conhecemos, eh, e não conhecemos, não é só porque não queiramos saber, é porque de facto também não temos a informação. Mas pronto, mas trabalhar a empatia é muito importante. O espírito de comunidade é muito importante. Eu acho que ele, quando dizemos vai-se perdendo, não é? As coisas vão se transformando, não é? A sociedade vai se transformando, não é? Nos anos 80 havia, havia um grande movimento de construção de associações, não é? Portanto, havia as associações, as pessoas juntavam-se ao nível dos bairros e a partir daí entreajudavam-se, não é? E isso foi-se perdendo um bocadinho ao longo do tempo, não é? Hoje em dia nem todos os dias se constroem novas associações e espírito de comunidade de bairros. A sociedade vai-se moldando, vai mudando e se calhar conseguimos encontrar outras formas de ajudar o outro, não é? Que não seja por essas vias. Mas, mas pronto, no fundo isto
a questão da empatia é muito importante, mas para nós termos uma verdadeira empatia pelo outro, nós temos que ligar aqui outro tema, que é isso, que é a saúde mental. A saúde mental é muito importante. Eu não, eu não consigo ajudar verdadeiramente o outro, se calhar consigo, mas pronto, mas se não tiver bem, não é? Nós precisamos de ser felizes, não é? Para sermos felizes, nós temos que ter consciência que temos um percurso atrás de nós, não é? Eu podia ter tudo para ser feliz, mas se eu na minha infância tinha um pai que me violentava, ou vivi determinadas dificuldades, eh, estive exposto a determinadas situações, portanto, isso vai influenciar a pessoa que sou hoje, não é? E portanto, isso vai nos moldando ao longo da vida. E isso tem impacto na nossa saúde mental. Se nós não somos felizes, nós temos mais dificuldade a ter empatia pelos outros. Porquê? Porque nós estamos em déficit. Nós estamos em déficit, não é? Pá, e isso é uma busca que nós temos que procurar fazer, não é? Portanto, nós não somos, enfim, plenamente sempre felizes e sempre realizados. Não somos, não é? E é Mas temos que uma. trabalhar. A felicidade constrói-se e Eu trabalha-se, não acho é? que isso, lá está, o que tu estás a dizer, faz todo o sentido. Faz todo o sentido. E onde é que isso deve ser abordado inicialmente? Eu costumo dizer sempre que das crianças se fazem os grandes homens e as grandes mulheres. Sim, Portanto, é fundamental que a nossa educação seja. Pá, eu não quero ir para estes temas políticos nem nada disto, mas é fundamental que seja assim, porque nós estamos a falar de pessoas, estamos a falar de ações do que é empatia, do que é a pessoa de hoje em dia, nós, enquanto sim, seres humanos, enquanto comunidade, enquanto seres sociáveis. E é fundamental que as nossas crianças sejam educadas nesse sentido, sim, não é? absolutamente. Porque nós tínhamos, como tu falaste bem, hoje em dia, eu tenho de usar a palavra egoísta, porque cada vez mais Sim, nós estamos egoístas. E falo sim, nós e incluo-me a mim também, porque a sim, sociedade assim me força também a ser. E vamos deixar um bocadinho, vamos tentar aperceber-nos e criar aqui alguma luminosidade e dizer, ok, não, vamos tentar fazer o inverso, porque é o necessário. Ah, mas há muitos anos atrás, era a união entre a ajuda, a partilha entre uns e outros, fazia a sim, evolução. sim, Hoje em dia, o que nós fazemos é cada um na sua, e isto vê-se muito em famílias também. Às vezes, sim, antigamente sim, juntavam-se muito famílias, hoje em dia, se calhar, já estão mais distantes, também por conta do que da vida, do desenvolver da claro. vida. Mas eu acho que o ponto aqui é as pessoas juntavam-se muito, tinham muita união, e hoje em dia nós desresponsabilizamos às vezes aquilo que é a nossa capacidade, como tu disseste, com umas pequenas ervas, dizer assim, ok, isto está aqui 1 metro quadrado de erva, é facilmente ir isto. Sim, E nós desresponsabilizamos para passar a responsabilidade para outros. é. Que certamente teriam essa responsabilidade e têm essa E tem, e responsabilidade, tem, e tem, e tem. mas a questão não é essa, Sim, não é? O ponto aqui está em qual é a necessidade de nós estarmos a criar aqui um entrave e uma fricção. É 1 metro quadrado, é só, imagina, 2 minutos, sim, não é? Percebes o que eu digo? E eu sinto muito que as pessoas estão um bocadinho a desresponsabilizar-se também, que acabam por não ter, mas é uma questão de entreajuda, de união, é. de disponibilizarem, não é? Isto é no fundo, é aquela teoria, não é? Há aquela teoria dos vidros partidos, não é? Que nasceu, julgo que foi em Nova Iorque, que é um bocado esta ideia, hum, que é, tens um carro, não é? Portanto, o carro está intacto, está tudo impecável, não é? Está tudo ok. E a partir do momento em que tu partes um vidro, não é? Ao longo do tempo, não é? Portanto, aquele vidro está partido, aquele carro está degradado. Vais a ver, já foi mais um bocadinho vandalizado, já foi mais um bocadinho vandalizado. E às tantas, o carro está absolutamente vandalizado, não é? E às tantas passou a ser banal, não é? Pronto. Isto leva-nos a outras comparações, como tens este chão, está limpo, ok, não tem nenhum papel, está tudo ok. Chega aqui uma pessoa, tira um papel para o chão, chega amanhã mais duas ou três, atira mais dois ou três papéis para o chão. Passado um tempo, pá, como ninguém limpa, então eu vou tirar mais um papel para o chão. Agora é que já nem ninguém vai notar que fui eu Já é que o natural. atirei, não é? Aquilo já passou a ser natural. E isto acompanha depois esta dita desresponsabilização, por um lado, e por outro lado, a exigência de que alguém tem que fazer.
não é? Pá, porque não fui só eu que deitei o papel para o chão, foi esta gente toda, e portanto isto deixou de ser um problema meu, deixou de ser um problema destas pessoas todas e passou a ser um problema de quem tem que fazer. Pá, e é verdade, portanto, as instituições, quando, seja nas autarquias, seja noutras, não é? Portanto, têm o dever e a responsabilidade de fazer. Pois nós temos um problema estrutural em termos do país, é que nós sempre, sempre a correr atrás do prejuízo, não é? Portanto, nunca conseguimos dar essa resposta. E depois isto, eu acredito que isto acompanha tudo depois também com as questões da saúde mental. E aqui o Estado também tem esta obrigação, sabe que há um problema, os portugueses têm dos piores indicadores de saúde mental, temos da União Europeia, pá, tem que se investir, não é? Porque se não investirmos na base, não é? Ora, se não investimos na base, se não investimos nas crianças, portanto, isto vai acompanhar gerações e vai ser ainda mais caro para o país. E, portanto, nós temos um problema a esse nível, tem que se apurar as diversas, e há muitas razões para isso acontecer, e tem que se atacar. Porque depois, enfim, lá está, se nós não estamos felizes, se o contexto também não nos propicia essa felicidade e os recursos e os apoios e os meios e as possibilidades para nós nos desenvolvermos, então isto lá Sim, está, é pescadinha de rabo a na boca. tendência não é muito favorável se continuarmos neste sentido. Nesse sentido, ia-te perguntar se tu já tentaste alguma vez desistir ou se nunca te passou pela cabeça desistir deste caminho, deste percurso. Nunca me passou pela cabeça desistir, como disse há bocado e volto a dizer, às vezes penso, será que pá, será que isto não é maior do que eu e vale a pena, não é? Porque isto depois leva-nos também para casa, não é? Isto nós não. Eu estou eleito, eu não estou eleito das 9 às 5. Não, aliás, é um princípio, o princípio subjacente a qualquer pessoa que está, seja numa autarquia, seja noutras funções eh, públicas com responsabilidades, o princípio deve ser nós estamos, durante aquele período, a tempo inteiro, 24 sobre 24, 365 ou 366 dias por ano. Não há horários. Pá, e depois isto leva-nos para outras questões da esfera familiar, não é? Que às vezes questionamos, não é? Porque, pá, se estou com um problema, não chego a casa e desligo, não é? Pá, não, às vezes estou na família, tenho que atender o telefone, tenho que fazer essa gestão, porque priorizo muito também a questão familiar, mas às vezes é difícil, não é? Portanto, conseguir compatibilizar as coisas, não é? Portanto, os dias, os sábados, os domingos, os foras de casa, em muitas situações, o não estar com a família porque temos que ir ali, portanto, portanto, às vezes quando levamos aquela machadada, seja pelo sentimento de impotência, seja por outra razão qualquer, depois pensamos, será que vale a pena? Mas depois, isto é como isto é, isto é como nós quando somos pais e sobretudo as mulheres, não é? Quando têm o parto, não é? Que é uma coisa absolutamente traumática, mas passado um tempo, não é? E passado uns anos, aquela situação absolutamente traumática daquele momento do parto foi-se esvaindo, não é? Por Claro, isso é que nós claro, temos depois claro. mais filhos, não Mais é? Porque filhos, senão, não é? Senão acredito que a maioria das mulheres não teria um segundo filho claro. se atendesse só àquela circunstância tão intensa e tão dura, não é? Mas nós, ser humano, depois temos estas coisas, não é? Vamos aprendendo com o tempo, mas às vezes caímos na mesma. E é isso, é o tempo cura tudo, como se costuma Exato, dizer. exato. Ia-te perguntar se a tua mulher compreende isso, né? Neste caso num Sim, sentido mais pessoal, porque faz todo o sentido tu teres sim, alguém ao teu lado sim, 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 é que verdade. também vive um bocadinho a tua vida, É não verdade, é? é verdade. Ela é uma pessoa muito discreta e isto não é novidade para ela, porque desde que nós começámos a estar juntos, portanto há 11 ou 12 anos atrás, ela, enfim, sempre de alguma forma, sempre percebeu e sempre compreendeu e nós falamos muito, portanto, eu, por exemplo, recordo, não é, na altura quando da nossa primeira filha, não é? Estávamos num contexto, de facto, em que eu me estava a candidatar à junta de freguesia, portanto, estávamos a ser pais, e, portanto, foi tudo ali muito intenso, não é? E, portanto, foi preciso
um grande diálogo entre nós, porque lá está, porque isto é exigente e exige muitas vezes ausências, mas depois por via dessa comunicação nós também nos fomos sempre construindo e portanto eu também tenho que ter a consciência que muitas vezes preciso de tentar e organizar a agenda. O truque é organizar a Claro. agenda, portanto eu procuro ser altamente organizado na agenda, portanto estou sempre idealmente 2 semanas, portanto com 2 semanas de antecedência preencho as coisas e agendo também para estar com a minha mulher, portanto às vezes reservo uma manhã, portanto ela é enfermeira, portanto Ok, trabalha, também não trabalha de segunda a sexta, não ok, é? Portanto ok, trabalha ok. quando é conforme os Os turnos turnos? e portanto às vezes procuro agendar uma manhã, Ok, não é? Pá, ok, procuro agendar uma ok. manhã para falarmos, porque às vezes, depois com a dinâmica toda em casa, com os miúdos e tudo mais, nós nem conseguimos verdadeiramente falar de situações mais de organização e tudo mais, e portanto às vezes é E preciso agendar para. E claro, e depois quando estou com os miúdos, tento ao máximo. tu achas que tinha sido o caminho que seguiste seria o mesmo sem ela ao lado? Sem esse apoio? Eu, eu não sei se seria diferente, talvez seria sempre diferente, seguramente, ah, mas o apoio dela e a forma como nós comunicamos e estamos juntos é mesmo é decisivo, não é? É decisivo. E eu às vezes partilho, muitas vezes até partilho com ela determinadas situações porque depois há esta questão daqui de um bocado da inteligência emocional e ela tem muita inteligência emocional. Portanto, essa partilha é É, muito importante. e é engraçado tu falares nesses pequenos momentos de tempo de comunicação, porque é Sim, fundamental. é, E não falando aqui se calhar nesta parte, mas numa parte de casal, é sim, fundamental a comunicação, é né? verdade, E teres esse momento de é verdade, comunicação, é verdade, é verdade, faz toda a é diferença, verdade, é né? verdade, é verdade. E de perguntar agora aqui, se calhar mudando um bocadinho, se a política é como tu imaginavas? Sim. Se vês que Então, 2 pontos. O que é a política, não é? Portanto, a política é para mim a política é um processo, de forma muito crua, a política é um processo que envolve negociação, portanto as pessoas comunicam entre si, partilham visões, partilham opiniões, seja estruturas partidárias, seja numa associação, seja numa outra estrutura informal. Por exemplo, estás aqui, não é? Tens aqui uma equipa de 3 pessoas, portanto, há uma relação e há uma combinação e há um entendimento para organizar determinada situação. Se a equipa for 20, se envolve outro tipo de negociação e outro tipo de entendimento e talvez mais desentendimento, portanto, que a democracia é isto, não é? Portanto, é dentro do mal, a democracia dá trabalho, não é? E nós encontrarmos, concluirmos o ponto, não é? De convergência, nem sempre é como nós queremos, não é? E portanto é esse construto. E isto acontece, epá, não me venham com histórias, isto acontece na nossa sociedade. Depois, claro, tens a parte da política, que é isto, não é? Mas depois que está estruturada, não é? O Estado, as instituições, os partidos, e portanto tens esse lado, não é? Depois há outra componente, que é todas as relações humanas levam-te a dissabores, não é? Coisas boas e a dissabores. Então o que é isto? Isto pode ser mal interpretado, mas eu vou procurar esclarecer, não é? Porque nós estamos muito formatados para estereótipos, não é? A política também envolve poder, não é? E o que é isto? O poder, não é? Às vezes, automaticamente as pessoas podem pensar, não é? O poder é uma coisa, bem, tu estás a apoderar, claro, há muito isso, não é? Mas já lá vou. Portanto, tu para teres o poder é tu teres a capacidade de influenciar decisões, portanto, teres a capacidade de concretizar. Portanto, tu precisas ter poder. Se eu não tiver eh, na junta, se eu não estiver a presidente de junta de freguesia, eu não tenho a capacidade de tomar determinadas decisões, pá,
que entendo e que depois, no desenvolvimento e na construção e na discussão, se entende que é o melhor. Portanto, no fundo, isto até está estudado, não é? Esta questão do poder, é tu teres esta capacidade, não é? Depois, obviamente, que as pessoas, de uma forma geral, relacionam isto e associam à corrupção, não é? Associam aos abusos, não é? E sempre houve na história, não é? E o sempre houve na história não significa que nós não tínhamos de estar importados, temos de estar todos importados, não é? Portanto, a corrupção na política, nas empresas, porque eu não faço corrupção sozinho, não é? Faz corrupção, pelo menos duas pessoas, não é? Portanto, e essas duas pessoas não são necessariamente políticos, não é? Pode ser um político, pode ser. Portanto, e então o que é isto? É este ambiente, não é? É este ambiente depois da busca pelo poder é que pode ser. Podes levar um cartão verde, não é? De fair play, como podes levar um cartão vermelho de má conduta. E as pessoas, e bem, nós, e bem, temos que ser cada vez mais exigentes com estas questões. Pá, porque lá está, o dinheiro é de todos nós, não é? E estamos todos abaixo das dificuldades e, portanto, temos que exigir esta seriedade. Eu acho que esse ponto que tu disseste e acho que explicaste, estavas a dizer que as pessoas podem interpretar mal, mas eu acho que a percepção das pessoas, às vezes, quem vai pensar mal, já pensa mal sempre. Sim. E a questão aqui é, o que tu disseste, da questão do poder, isso é transversal a tudo na nossa É vida, na tudo, nossa pá. sociedade. Portanto, a política está associada à nossa vida. Porque eu ouço muitas vezes as pessoas ficam todas contentes porque, ai, agora estou como chefe, ai, agora estou a Uhum. gerir esta parte. E em qualquer área, em qualquer empresa, em Sim. qualquer departamento, as pessoas basta terem o mínimo poder que ficam contentes com isso. Uhum. Passa a redundância e ficam empoderadas. Sim. Não é? E isso é bom num ponto, Uhum. as pessoas sentirem-se bem, sentirem que estão Claro. a ter um bocadinho de poder sobre algo, muitas vezes, às vezes nem têm poder sobre a própria vida. E não digo isto num sentido depreciativo, mas porque é a realidade da nossa sociedade. Sim. Ahm, e quando têm algum poder ah, na área em que estão a trabalhar, na área profissional, sentem-se um bocadinho mais libertas, mais contentes, Uhum. mais felizes. Uhum. Portanto, isso é transversal a todas as áreas. Eu acho que aqui o ponto principal é que aquilo que tu disseste e falaste na parte da corrupção, isso existe tal e qual nestes pontos mais pequenos. E é uma coisa que a expressão certamente devia de acabar, devia deixar de existir. Acho que estamos todos de acordo com isso. A questão é que isso existe e está dissipado na nossa vida, Está em em coisas tudo, em tudo, pequenas em que tu tudo, em tudo. vês, não é? Por exemplo, eu falo, por exemplo, na minha empresa de construção. Eu posso lá ter um pedreiro a trabalhar. Se ele todos os dias estiver a trabalhar e me levar uma saca de cimento para casa, Claro, ele claro, já está a gerar corrupção. claro, E é uma claro. coisa tão banal, Pá, não é? Ou seja, isso tem um ele grande está a impacto. roubar, não é? Estamos a falar de coisas, pá, porque são coisas pequenas da nossa vida Sim. e que eu acho que fazem todo o sentido e as pessoas às vezes não associam, fazem essa ligação. Porque é isso, porque o poder não é só aquela não é só o poder só por si, para alguns é, não é? Mas na minha opinião não deve ser, não é? Mas temos que reconhecer que para alguns é, não é? Eu, pá, quero aproximando e a partir daqui eu vou eito e isto vai tudo, não é? O poder, de uma forma mais aquela com que eu identifico, é a capacidade que tu tens para, não é? Para negociar, para, não é? Para levar, para. Pá, e isso reflete-se em tudo, não é? Um professor, quando está perante uma turma, não é? Portanto, uns alunos, esse professor tem um poder, não é? Mas ele sozinho não consegue. Se a turma virar tudo ao contrário, não é? Um, dois, três, um ano inteiro, pá, aquele professor tem a sua atuação limitada. E depois precisa de influência, através do seu poder, não é? Enquanto professor, precisa de falar com a direção da escola, precisa de tentar encontrar um psicólogo. Depois a direção da escola vai dizer: nós não temos psicólogos. Depois o professor que tem o poder, não é? Não é? Tem a capacidade para dominar aquilo, sozinho não consegue. E portanto,
E depois o agrupamento vai-lhe dizer, olha, não temos psicólogo, assistente social é da Câmara, vem cá, mas vem cá uma vez, de vez em quando é por festa. Porquê? Porque não há mais, porque depois o Ministério também não transfere mais, porque depois o Estado não transfere mais, porque depois a União Europeia depois vai dizer que não sei o quê. E, portanto, o poder daquele professor, numa circunstância externa, ele está sempre sujeito a limitações, não é? Agora, depois o professor tem duas hipóteses: ou desata a chapada a todos os alunos da turma, ou então, dentro das suas limitações, procura exercer alguma influência para tentar ter algum tipo de impacto. Portanto, isto é. Como legalmente só pode fazer uma, fica limitado. Também, também, também. O que é que tu achas que as pessoas não veem no teu percurso ou nessa parte mais profissional? Em mim, No geral, sentes que as pessoas não compreendem? do meu percurso Sim, ou de um do percurso de teu. quem. Sim, podemos falar do teu percurso em específico, daquilo que tu te expuseste e disseste, ok, as pessoas não estão a perceber aquilo que eu estou a fazer ou o objetivo com que eu estou Sim, a fazer. sim, sim, eu acho que é, batemos sempre no mesmo, que é quando as pessoas sentem que alguma coisa devia ser feita e não é feita, não é? Automaticamente dizem é porque não sabe, ou porque não quer saber, ou porque não quer trabalhar, ou não quer fazer, não é? Portanto, às vezes há essa leitura, mas eu também acredito, que, eh, que o trabalho que tenho vindo a fazer com as pessoas que estão à minha volta, apesar das limitações, temos conseguido fazer coisas boas. Se eu sinto que, sinto que está tudo absolutamente incrível, não, está longe disso. E isso é outra coisa, que é, pá, no dia em que eu sentir que não acrescento mais nada à instituição, seja esta, seja outra, no dia em que eu sentir que não acrescento nada, seja pelas minhas capacidades, seja pessoais, seja pelas minhas capacidades e a capacidade da equipa, ou seja, sempre conjugado com fatores externos, não é? Pá, no dia em que senti que não sou uma mais-valia, então é sair e vamos para outro projeto. Ou vou para a universidade, ou faço outra coisa, também já tive ligado a duas empresas, já tive uma lavandaria e serviços de costura, já tive ligado a um bar e, portanto, enfim, fazemos cá outras coisas. E lá está. Mas a minha participação cívica não o consigo controlar. Portanto, isso aí acho que é um traço é um Não, e traço é de bom. personalidade. Só há uma coisa que é o facto de ser pai, não é? Depois ou ter sido pai há 4 anos, não é? Portanto, isso aí leva-me àquela questão do questionar, não é? E as pessoas não compreenderem, portanto, relacionando tudo isso, eh, epá, as coisas que mais me podem entristecer, eu já pensei sobre isto, as coisas que mais me podem entristecer é um dia quando os meus filhos forem crescidos e terem uma maturidade e uma consciência, epá, é dizerem assim, epá, teu pai esteve ligado à política e foi uma vergonha. Epá, isso é das piores coisas que eu consigo sequer conceber e imaginar. Portanto, eu quero que os meus filhos tenham orgulho, não precisam de fazer uma estátua, não é nada disso que eu quero dizer, não, atenção, mas epá, é sentirem que o pai que têm e que tiveram, portanto, andou cá, deu de si e teve de consciência tranquila e teve a fazer aquilo que podia e, olha, e não teve ligado a corrupções, nem foi preso, nem nada disso. Epá, isso E é que das maior coisas que mais. motivação é que tu podes ter que não seja essa, É não é? mesmo, é mesmo, Que é transferir mesmo, esse legado é mesmo, para os é filhos. mesmo. Eu queria te perguntar se tu costumas ler. Sim, hoje em dia com mais ler no sentido de ler livros e tudo mais. Eu leio, até por exemplo, estou a fazer uma pós-graduação em Administração e Políticas Públicas, portanto, as minhas leituras nos últimos tempos têm sido sobretudo à volta disso, pá, porque confesso, a minha vida que está agora, mais a compatibilização da vida familiar, mais a pós-graduação, portanto, tenho as minhas limitações. Neste momento, as minhas leituras estão mais dedicadas Eu ia a te esses perguntar temas. qual era mais o teu estilo, se é efetivamente a parte da filosofia, a parte da parte da Sim, política, que tu estudas ou que lês mais. sim. Eu colei mais, sobretudo, portanto, eu não sou.
portanto, eu não sou apreciador de livros de romance ou assim, portanto, eu sou é uma questão mais, por um lado, mais técnica, portanto, não, procuro mais esse conhecimento do ponto de vista mais técnico, portanto, livros mais técnicos e livros ligados, sim, a áreas que gosto, portanto, gestão do território, a administração pública, portanto, são questões mais direcionadas. Acho que sim, acho que sim. E se tivesse de aconselhar aos jovens alguma leitura de desenvolvimento, Sim. o que é que E sim, aconselharias? e também as áreas, claro, da gestão de recursos humanos claro que sim, não é? E, portanto, isso são as minhas áreas de eleição. Para os jovens, eu aconselharia a ler aquilo que eles gostam, sinceramente, porque lá está, eu acho que as pessoas têm que fazer coisas que gostam. Às vezes nós não sabemos do que gostamos, não é? Portanto, vamos descobrindo coisas. A minha O meu repto é que leiam coisas que gostam e que façam coisas que gostam mesmo. E se não gostarem, que leiam qualquer um e vão à procura, não é? Exato, exato, É exato, a tal exato. E se disponibilização. não gostarem, já fiz coisas, pá, que não me apetecia, que não gostava ou que não gostava. Isso, uma coisa é situações isoladas, outra coisa é nós vivemos mal com isso, não é? Pá, se vivemos a fazer coisas que não gostamos, a coisa não corre bem. Quais é que são as tuas maiores ambições Minhas neste maiores momento? ambições, olha, ter saúde é a minha maior ambição. é, e tenho a consciência que não faço de tudo para ter a melhor saúde, porque sei que preciso de ganhar e instalar hábitos que me promovam a melhor saúde. Eu penso muito nisto porque, de facto, ao longo do tempo vamos nos cruzando com pessoas que têm felicidades de saúde e, portanto, olha, sinceramente, a minha maior ambição é conseguir ter, mas eu não domino isso, não é? É ter saúde, aliás. Portanto, isso a nível pessoal, porque a partir daí, não é? Estou disponível, não é? Para acompanhar aqueles que mais gosto, não é? Porque eh, a minha maior ambição é também que os meus filhos possam ter o melhor, que eles possam estar bem, que a minha mulher possa estar bem, que nós possamos estar bem, família, os meus pais. Portanto, isso é a minha, é a minha maior ambição. Eh, e para conseguir estar feliz, não é? E estar bem, preciso ter uma componente profissional e ocupacional. Portanto, eu quando penso em política, eu não consigo pensar como uma profissão. Portanto, eu encaro a minha participação cívica, eu gosto mais de lhe chamar assim, portanto, a minha participação cívica nas instituições públicas é uma coisa que gosto e, portanto, a minha ambição, de facto, enquanto tiver essa capacidade, é estar envolvido nestas questões do serviço, não é? Do serviço público, da administração pública. Portanto, se algum dia também achar que não, pá, ou que não estou a conseguir, ou que pá, vamos para outros projetos. Já fiz muitas outras coisas, como já partilhei, e portanto não Não, gosto e é é de estar bom, parado. e essas valências que tu adquiriste e que desenvolveste e aliás, muitas delas que já estavam em ti, características que já estavam em ti, que Sim. foram evoluindo, não se aplicam só a isto, Não, certamente. não, 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 Isto, não. lá está, todas essas, e é esse tipo de desenvolvimento que nós precisamos nas pessoas, que é a disponibilização, que é a parte da comunicação, a parte das relações interpessoais, e isso nós podemos desenvolver isso nas crianças, porque lá está, são Uhum. pontos fundamentais, são pontos basilares para Sim, um adulto proativo, um adulto feliz, um sim, adulto. A questão da saúde mental, como tu falaste bem, um apoio e um acompanhamento, são pontos basilares que nos vão transformar as crianças em adultos felizes, em adultos proativos, em adultos produtivos é, e que sintam que estão com direção, não é? é mesmo. Ahm, Pronto, onde é que, onde é que tu te vês daqui a 10 anos? Onde é que Mais num sentido profissional. mais no sentido profissional? Eu já sei que na parte pessoal, pronto, queres ter saúde, queres os Sim, filhos, exato, exato, é tudo exato, exato, que muito. eles Mas estejam no bem. sentido profissional. Sim. Pá, onde é que me vejo daqui a 10 anos?
Portanto, daqui a 10 anos não é assim tanto tempo, Então, não é? Não é é assim, pouquíssimo. não é assim tanto tempo. Pá, eu eu vivo em Évora, portanto eu sinto muito o Alentejo, e sinto muito Évora pá, e daqui a 10 anos gostava de poder continuar a estar a trabalhar pelo nosso Alentejo, pela nossa região, pelas instituições. Pá, não consigo dizer uma instituição em particular, porque não. Mas daqui a 10 anos vejo-me, ou gostava de poder estar a trabalhar, no fundo, a trabalhar estas questões que me preocupam e que eu vejo que nas próximas décadas nós vamos ter problemas em Portugal e, neste caso em particular, no Alentejo. Nós temos o nosso Alentejo tem indicadores graves em termos de dependências, questões de saúde mental, as questões da população. Nós vamos ter aldeias eh, a caminhar para o despovoamento. E isso é preocupante, porque depois isso vai ser uma pescadinha de rabo na boca. Portanto, se nós não temos um tecido económico e empresarial suficientemente grande para podermos ter uma economia vibrante e termos grande capacidade de atração, e vejo que o Alentejo tem tudo para estar cada vez mais fragilizado. E nós precisamos de desenvolver. Nós tivemos nas últimas semanas uma notícia péssima, não é? De centenas de empresas que fecharam nos últimos meses aqui no Alentejo. Pá, isto não pode acontecer, não é? Porque senão depois isto é uma pescadinha de rabo na boca. Alguém que vive no Alentejo vai custar mais ao Estado do que alguém que vive na zona litoral. E como vai custar mais, o investimento vai ser menor e nós vamos entrar, e a tendência será essa, não é? Entrar numa decadência preocupante e, portanto, perante este cenário todo, aquilo que eu puder ajudar e contribuir é... Lá está. O que eu retiro daí é que os teus âmbitos serão âmbitos de volume maior, não só as juntas de freguesia. Calculo que queiras âmbitos mais em que Sim, consigas ter, lá está, esse poder mais, não o poder no sentido positivo, mas no sim, sentido de fazer claro. algumas mudanças. Ah, apontaria se calhar para uma Câmara Municipal. Não sei, não sei, não sei, Tu não não sei. queres, tu não queres, queres ficar Não um sei, bocadinho isto às vezes os mais episódios ativo. são tão traumáticos que mudamos. Sim. Mas eu É, não. mas é mais no sentido Sim, do mas eu não objetivo, estás posso. a ver, Sim, do o teu objetivo. objetivo, o objetivo passa um pouco por lá está. Se eu puder ajudar a desenvolver, pá, cá estou. Claro, não é? É uma formiguinha, não é? Pá, há um ditado brasileiro, não é? Que está eu agora não consigo de onde é que é realmente, mas pronto, mas é do Brasil, em que no fundo está lá o passarinho, não é? Que está a Amazónia é difícil de arder, não é? Mas é um sentido um bocado figurativo. Está a Amazónia a arder e está lá o passarinho que vai buscar a água, não é? E está a tentar apagar o incêndio, que é gigante, não é? E depois há um outro animal que lhe diz: mas o que é que estás a fazer? Estou a tentar apagar o incêndio, não é? Mas aí ele está tipo ali assim. Portanto, pá, isto significa o quê? Que nós sozinhos não vamos apagar um incêndio, pá, mas fazemos a nossa parte para dar o contributo. E portanto é um pouco isso. Neste caso nas freguesias, estou aqui, não é? No Bacilo e Senhor da Saúde, mas também tenho esta responsabilidade de fazer as relações com as juntas de freguesia ao nível do distrito de Évora, e encontrar, não é? Identificar as dificuldades e as pontes de colaboração. E, portanto, já é um pouco isto de termos a consciência das dificuldades do território e podermos trabalhar a partir daí, não é? E, portanto, mas isto repercute-se em muitas áreas, não é? Eu encontro aqui muitas ligações, estás a ver? Porque o que tu falaste agora na parte do passarinho estar a apagar, a tentar apagar o Foi, fogo, é uma ação, não é? foi, Ou seja, estamos a ligar isto numa ação proativa, mas ligamos também àquelas ações que falámos há bocado do atirar um papel para o chão, ou seja, sim, numa ação negativa. sim, Uma ação negativa não faz a diferença, o conjunto faz. E aqui acontece a mesma é coisa. verdade, Se uma pessoa for proativa apenas, não vamos ter grande diferença. Temos de nos juntar. é Temos de verdade. nos humanizar, temos de ter empatia, ter compaixão, ter união,
temos de juntar-nos e unir-nos para conseguir levar tudo avante. E se cada um fizer uma pequena parte, É isso. uma mínima parte, certamente vamos para a frente com muito sucesso. Luís, queria te perguntar o que é para ti ser válido? Olha, ser válido em primeiro lugar lá está, é termos a capacidade de podermos fazer qualquer coisa, não é? Porque muitas vezes estamos absolutamente limitados. Epá, eu estou muito com esta questão da saúde, mas de facto, se nós não tivermos saúde, temos a validade enquanto ser humano, não é? E portanto, isso já é uma validade, mas portanto, é essa questão de nos, nos podermos estar, não é? Válidos para podermos fazer alguma coisa. Mas tirando essa situação absolutamente, não é, retilínea, o ser válido eu acho que é estarmos aqui para o outro, não é? Nós somos válidos em tanta coisa. Eh, pessoa que pessoa que cuida de um pai ou de uma mãe ou de um familiar, muitas vezes está em uma situação muito difícil porque está com uma carga absolutamente exigente. Há pessoas que deixam de trabalhar para cuidar de um familiar e muitas vezes não se sentem válidos, né? Porque estão rodeados de um cenário se calhar, complicado. Né? Essa pessoa está a ser absolutamente válida. Portanto, nós conseguimos, mesmo nos piores cenários, o que eu quero dizer, no fundo, com esse exemplo, é que mesmo nos piores cenários nós conseguimos ser válidos. Ser válidos. Aí é que está. Eu acho que, e fazendo uma ligação àquilo que nós falámos durante esta conversa, tu disseste uma coisa que é, e falámos na questão das mudanças Sim, e das diferentes opiniões, porque a política é opiniões. claro, e diferentes. E acho que está aqui uma questão importante que é a validade. Porque qualquer uma delas tem a sua validade. Sim, Pode é não ser válida aos olhos de um, aos olhos de claro, outro, à claro, opinião de um, à opinião de claro. outro. Mas a validade existe e a validade está lá. Porque senão não seria É isso, sugerido, não seria uma opinião, não seria. é isso, Para ser uma opinião já tem de ter validade para alguém, claro, claro. não é? Pode ser válido Pode com ser ética válido. e sem A ética, minha não questão é? aqui é: Portanto, tudo na vida é válido, tudo na vida é válido, tem uma validade. Não estamos a falar de casos claro, extremos de, claro, 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 pá, digo, claro, de assassinatos e claro, esse tipo claro, de claro. crimes, mas estamos a falar no que é a sociedade em si. Tudo na vida é válido. A questão é que a validade pode ser para uns e pode não ser para outros, Exato. não é? É interessante que a validade muitas vezes está associada ao prazo também, não é? Ok, exato, exato, exato. A validade muitas vezes está associada ao prazo. Isso levava a outra discussão. Bem pensado, nunca tinha pensado nisso, mas é verdade. Toda a validade tem um prazo, é um prazo, não É é? verdade, é verdade, é verdade. Bem pensado. Mas este programa, este teu projeto, com certeza que não tem prazo de validade. Não, esperemos, há de ter, há de, Sim, sim, há de sim. ter, nem que seja quando eu for desta para melhor, já dizia o outro. É isso Queria te mesmo. perguntar também o que é para ti a felicidade? Opa, para mim a felicidade é uma variável que não está sempre constante, não é? Há pouco dizia isto, não é? Nós não estamos sempre felizes, é, é um ideal que nós procuramos, não é? Desenvolver. Às vezes, na maioria das vezes, não pensamos nisso, não é? Mas todos os dias fazemos coisas que influenciam a nossa felicidade. Quando nós pensamos em felicidade, não devemos pensar só em coisas grandes, não é? A felicidade pode ser só estar pá, pá, na boa com amigos, na boa com os filhos, na boa naquele momento, não é? E a seguir, às vezes até é um pouco difícil, não é? As situações muito extremas de negatividade, não é? A felicidade não é? É só aquele momento, não é? De que ajudou a melhorar qualquer coisa que estava mal. Portanto, a felicidade é uma constante. Aliás, não é uma constante, é uma variável muito irregular. Eu acho que é isso mesmo. E o saber viver com essa. Acho que explicaste muito bem. E eu concordo com isso. Porque a felicidade são momentos.
diferentes para cada pessoa, formas de estar, sentimentos diferentes para cada pessoa. Ah, mas não é constante como tu disseste, não é uma coisa que tu consigas manter para sempre ou em todos os momentos da tua vida. E é saber viver com isso. E tem muitas escalas. Aliás, a maior felicidade seria saber viver com isso. Exato, e tem muitas escalas. Eu agora estou mais feliz do que quando comecei, porque quando comecei estava naquela, Mas- para onde é que vou, e agora foi bom e portanto estou mais feliz do que estava no princípio. É, Portanto, isto é um bocado esta. Isto aqui, este podcast geralmente é como ir ao ginásio. Tu vais e não tens muita vontade, mas quando sais lá sentes-te sempre bem. Luís, Muito bem, obrigado obrigado. por participares. Obrigado. Obrigado pelo teu ponto de vista, muito interessante. Acredito, pá, eu só para dar aqui fazer aqui um desabafo também. Pá, eu sempre te vi nestas andanças, sempre te vi neste contexto. E acho que as pessoas devem ver também o Luís Pessoa, e perceber aquilo que é o seguimento. Fazer aqui um pequeno disclaimer, que nós não quisemos falar da política partidária, porque é isto mesmo, o objetivo foi mesmo este, é mostrar a pessoa, mostrar o percurso, mostrar os desafios, as superações, e tentar mostrar aqui um bocadinho que o Luís é uma pessoa que eu tenho muito orgulho do caminho e da pessoa que ele é e que ele se vai tornar ainda, porque acompanhei muito de perto. Portanto, muito obrigado, Luís, por Obrigado. participares, por mostrares o teu ponto de vista Obrigado. e por instruires aqui, dares aqui algum ponto educativo também. Obrigado. Obrigado, Luís. Obrigado. Terminamos este episódio. Veja o próximo episódio, porque vai estar tão bom como este. E até à próxima.